Neste screencast vamos ver como analisar os dados e, neste caso, fazendo uma introdução às aplicações da estatística inferencial. Em screencasts passados já vimos em que consistia a estatística inferencial, fizemos a introdução. Agora vamos abordar estes tópicos que aqui estão e, mais concretamente, dizer que a estatística inferencial aplica-se da seguinte forma. Ela consiste em usar dados amostrais, dados de amostras, para fazer uma de duas grandes coisas. A primeira delas é estimar o valor de um parâmetro populacional, daquilo que se chama a teoria da estimação. Por exemplo, estimar a temperatura média do corpo humano em estado saudável. Pegar uma amostra de 100 indivíduos e tentar estimar o parâmetro para toda a população. E a segunda aplicação é formular uma conclusão sobre uma população. Aquilo que se chama fazer um teste de hipóteses poderia ser algo deste tipo. A percentagem de condutores hospitalizados devido a acidentes de viação é menor nos carros com airbag do que nos carros sem airbag. Mais uma vez, pegaríamos uma amostra selecionada aleatoriamente de acidentados em termos de viação e veríamos se a gravidade dos seus ferimentos era maior no caso dos que tinham carros com airbag ou sem airbag, naquilo que se chama utilizar a teoria da decisão. Mas atenção que a estatística inferencial só se pode aplicar se as amostras forem aleatórias. Além de que o tamanho da amostra também deve ser o suficiente para minimizar os erros das previsões. Erros que existem sempre. O facto de eu estar a trabalhar com amostras, logo com informação incompleta, leva a que eu não tenha a certeza absoluta nas minhas previsões para a população. Mas, além disso, o tamanho dever ser suficiente, a amostra tem que ser aleatória. Qualquer elemento da população tem que ter a mesma probabilidade de ser escolhido para fazer parte da amostra. No que diz respeito à aplicação 1, que é estimar o valor de um parâmetro populacional, também convém distinguir entre o conceito de estimador e o conceito de estimativa. Um estimador é uma estatística amostral, por exemplo, a média amostral, x barra, que é utilizada para obter uma aproximação de um parâmetro populacional. O estimador é a estatística propriamente dita, a média. Já a estimativa é um valor específico, ou, eventualmente, um intervalo de valores. Mas já não é a estatística em si, mas sim um conjunto de valores, ou um valor, para aproximar esse tal parâmetro populacional. Por exemplo, o estimador poderia ser a média e a estimativa poderia ser 37,1 graus, se quiséssemos estimar a tal temperatura média do corpo humano em estado saudável. Depois, também existe a distinção entre uma estimativa pontual e uma estimativa intervalar, também conhecida por intervalo de confiança. A estimativa pontual é um valor único, é um ponto, usado para aproximar o tal parâmetro populacional. Por exemplo, os 37,1 graus, que seria a tal média de uma amostra aleatória de adultos saudáveis, e que estava a servir de estimativa pontual à temperatura média do corpo humano de todos os adultos saudáveis, ou seja, da média da população 1000. Aliás, já agora convém dizer também que a média amostral, x barra, é a melhor estimativa pontual da média populacional 1000. Já o intervalo de confiança, ou estimativa intervalar de intervalo, é uma amplitude de valores, e não apenas um valor único, que tem a probabilidade de conter o verdadeiro valor da população. Por exemplo, o intervalo de confiança dos 36,2 graus até aos 37,9 graus, com 95% de confiança, imaginemos. Aí nós sabemos que existe 95% de confiança de que a verdadeira média da população esteja dentro desses dois limites. Mas porquê que são necessários os intervalos de confiança? Se nós já tínhamos as estimativas pontuais, para que ter estimativas intervalares? Por exemplo, nós vimos há bocadinho que 37,1 graus poderia ser a nossa melhor estimativa pontual da média populacional das temperaturas do corpo humano. Mas não tínhamos nenhuma indicação sobre quão boa era essa estimativa. Será que ela foi baseada numa amostra de 100 adultos saudáveis? Ou de apenas 4? Daí a introdução dos intervalos de confiança, que, consoante o tamanho da amostra, apresentam uma maior ou menor qualidade de previsão, ou seja, por outras palavras, se a amostra for grande, o intervalo de confiança terá uma amplitude menor, portanto os limites estarão mais próximos. Se a amostra for pequena, o intervalo de confiança terá uma amplitude maior, os seus limites estarão mais afastados entre si, para termos mais certeza de que contêm o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Mas vamos interpretar melhor esse conceito de intervalo de confiança, porque ele é muito utilizado na estatística inferencial. Há bocadinho eu disse que o intervalo podia ser dos 36,2 aos 37,9 graus com 95% de confiança. O intervalo de confiança está sempre associado a um grau de confiança, ou também conhecido por nível de confiança ou coeficiente de confiança, que são os tais 95%. É uma medida da nossa certeza de que o intervalo contém o parâmetro populacional. Mas atenção que é incorreto dizer-se que 1000, portanto a média da população, tem 95% de probabilidade
de estar entre os limites do intervalo de confiança. Vejamos aqui este exemplo. A verdadeira média da população, μ, era um 98,25. Imaginem que isso era conhecido de um outro estudo. E depois existem aqui vários intervalos de confiança que foram obtidos com diferentes amostras. E é incorreto dizer-se que um intervalo de confiança destes, que aqui está, tem 95% de probabilidade da média estar entre os limites deste intervalo. Porquê? Porque a média μ é uma constante, é 98,25. Não há aqui nada a variar. Ou ela está dentro dos limites ou não está. Não há nenhuma probabilidade em jogo. O que está correto dizer-se é que a longo prazo estes métodos darão intervalos de confiança que conterão a tal média μ em 95% dos casos. Por exemplo, nestes 5 intervalos de confiança que aqui estão, que foram obtidos de 5 amostras diferentes, há um deles que não contém o verdadeiro parâmetro da população. O que isto significa é que, a um nível de confiança de 95%, espera-se que em 100 intervalos de confiança deste tipo, tal como são estes 5, que em 100 deles que se calculem, com base em 100 amostras diferentes da mesma população, 5 deles não contenham a verdadeira média, que são os 98,25, enquanto os outros 95 intervalos contêm este valor. No que diz respeito à aplicação 2, ou seja, formular uma conclusão sobre uma população, também convém conhecer o conceito de hipótese na área da estatística. Em estatística, uma hipótese é uma afirmação sobre uma propriedade de uma população. Por exemplo, o medicamento Escolha o Bebé aumenta fortemente a probabilidade dos casais terem um filho do sexo desejado, menino ou menina. Isto seria uma hipótese que depois, através de um estudo, nós poderíamos confirmar se seria verdadeira ou falsa. E o raciocínio de base a um teste de hipóteses é este aqui está. Nós vamos analisar uma amostra essa que tem que ser constituída de forma aleatória, como já se referiu, para distinguir entre uma de duas situações. Os resultados que podem facilmente acontecer e aqueles que dificilmente acontecem. Por exemplo, imagine que se faz uma experiência com 100 casais que querem ter uma bebé menina. Esses casais seguem as instruções da embalagem do medicamento Escolha o Bebé e, no final das 100 gravidezes, nascem 52 meninas e, por conseguinte, 48 meninos. Será que isto mostra que o medicamento é eficaz? Normalmente nós esperamos 50 meninas em 100 nascimentos, portanto, metade meninas, outra metade rapazes. Pelo que o resultado de 52 meninas está muito próximo dos 50, portanto, não permite assumir que foi devido ao medicamento que isso aconteceu. Por outras palavras, se os 100 casais não tivessem recorrido a nenhum método de escolha do sexo do bebê, o resultado de 52 meninas poderia perfeitamente acontecer por acaso. Agora imagina a mesma experiência, mas no final das 100 gravidezes nascem 97 meninas e 3 meninos. Será que isto mostra que o medicamento foi eficaz? É claro que a ocorrência de 97 meninas em 100 nascimentos é extremamente improvável e pode ser explicada de duas maneiras. Ou aconteceu, por mero acaso, um evento extremamente raro, ou então o medicamento Escolha o Bebé é eficaz. Perante a probabilidade extremamente baixa de obter 97 meninas por puro acaso, a explicação mais provável, mais plausível, é que o medicamento seja eficaz. E aqui está ilustrada esta tal análise, este tal raciocínio que se faz no caso da estatística inferencial, nesta sua segunda aplicação, que são os testes de hipóteses. Finalmente, antes de avançar para futuros screencasts, convém também saber de que é que dependem as aplicações da estatística inferencial. Sabemos que podem ser uma de duas, ou estimar um parâmetro de uma população, ou formular uma conclusão sobre uma população. Mas, além disso, essas aplicações dependem do parâmetro populacional que se pretende estimar ou para o qual se pretende fazer um teste de hipóteses. Ele pode ser uma média, uma proporção ou uma variância. Por exemplo, se for uma média, poderá ser aquele exemplo de estimar a temperatura média do corpo humano em estado saudável. Já se fosse uma proporção, podia ser estimar a taxa de fumadores em todos os alunos do ensino superior português. Qual a porcentagem dos que fumam e dos que não fumam, seria uma proporção. Já a variância pode ser exemplificada com estimar a flutuação das quantidades de xarope que são colocadas nos respectivos frascos durante o processo de fabrico. Ou seja, nós sabemos que um frasco, vamos supor, de 25 ml tem que ter aquela quantidade, mas nos processos de fabrico é natural que não saiam exatamente 25 ml, podem sair um bocadinho mais, um bocadinho menos. Que flutuações são essas? Qual é a variância desse processo de fabrico? Seria algo que também poderíamos querer analisar. Também dependem da escala de medição dos dados, ou seja, se os dados estão na escala nominal, ordinal ou quantitativa. Mais uma vez, dando exemplos, escala nominal, estimar a taxa de fumadores. É uma porcentagem de sims e de nãos, quem fuma e quem não fuma, é nominal. Já um exemplo da escala ordinal poderia ser estimar o nível de nicotina, baixo, médio ou alto, presente nos cigarros à venda em Portugal. Já a quantitativa poderia ser estimar a tal temperatura média do corpo humano, que é uma quantidade, neste caso em graus centígrados. Finalmente, as aplicações da estatística inferencial também dependem do número de populações para as quais se pretende inferir. Se é para uma única população, para duas, comparar duas populações, ou para mais do que duas.
Exemplificando, para uma única, poderá ser, de novo, a estimação da temperatura média do corpo humano. Apenas um conjunto de indivíduos, uma amostra. Já se forem duas populações, poderemos, por exemplo, querer verificar se há diferenças entre os níveis de cotinina de fumadores e não fumadores. Estaríamos a comparar duas amostras, fumadores versus não fumadores, para extrapolar essas conclusões para a população. Neste caso seriam duas populações, dos que fumam e dos que não fumam. Finalmente, mais populações. Poderíamos expandir o estudo anterior para ver se havia diferenças entre os níveis de cotinina de três grupos de pessoas. Os fumadores, os não fumadores, mas que estão expostos ao fumo do tabaco, digamos os fumadores passivos, e os não fumadores que não estão expostos ao fumo do tabaco. E assim teríamos uma situação com três populações.